Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Todas as manhãs, assistimos o nascer de um novo dia. É o sol que surge e inicia sua caminhada luminosa pelo céu. É de manhã, é de madrugada, é de manhã. Não sei mais de nada, é de manhã. Vou ver meu amor. Mas, todas as noites, também podemos assistir ao escurecer do dia. É o sol que se retira e morre no horizonte. E costumamos dizer, o sol nasce, o sol se põe. Pura ilusão. O sol nunca nasce, nunca morre ou se põe. Está sempre presente, sempre brilhante. Apenas parece nascer e morrer em virtude do movimento de rotação do nosso planeta. Chamamos rotação ao movimento da Terra em torno de si mesma, a sua volta completa em torno de seu próprio eixo. Quando amanhece, temos realmente a impressão que o Sol está nascendo e se dirigindo diretamente para a parte da Terra em que vivemos. Assim, o dia é quase uma ilusão.
É dia somente para quem vive na parte da Terra que está voltada para o Sol. À medida que a parte da Terra em que vivemos se desloca para longe dos raios solares, o dia vai morrendo e o Sol desaparecendo. Em dado momento, temos a impressão que o Sol se pôs. Na verdade, o Sol está permanentemente brilhando. Apenas não ilumina ao mesmo tempo toda a superfície do nosso planeta. Assim, enquanto o Sol ilumina uma parte da Terra, a outra fica na sombra. De um lado é dia, do outro é noite. Da mesma forma, as estrelas brilham tanto durante o dia quanto durante a noite. Só não as vemos o tempo todo em virtude da intensidade de luz que o Sol espalha sobre a atmosfera. Escutem só Manuel Bandeira. Melhor do que qualquer cientista, o poeta falou desse fenômeno. Quando estás vestida, ninguém imagina os mundos que escondes sob as tuas roupas. Assim, quando é dia, não temos noção dos astros que luzem no profundo céu. Mas a noite é nua, e nua na noite palpitam teus mundos e os mundos da noite. A volta completa da Terra sobre seu próprio eixo, você já sabe, denomina-se rotação. A rotação terrestre é feita em 24 horas, ou seja, em um dia e uma noite. Durante a meia volta da Terra, que para nós é o dia, temos a impressão que o Sol atravessou o céu de um horizonte a outro, descrevendo um semicírculo. Durante a segunda meia volta, que para nós representa a noite, são os habitantes do outro lado da Terra que veem o Sol atravessar o céu. É que a Terra gira sobre si mesma como uma bola gira em torno da linha que passa pelo seu centro. A esta linha imaginária chamamos eixo de rotação. O eixo de rotação da Terra vai de um ponto a outro do nosso globo terrestre. Estes dois pontos são os polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Um ponto da superfície terrestre, localizado perto de um dos polos, descreve na sua rotação um pequeno círculo em torno do eixo. A sua velocidade de rotação é, assim, muito pequena. Na Terra do Fogo, por exemplo, situada no extremo sul da Argentina, a velocidade de rotação não deverá ultrapassar 600 km por hora. Já em Porto Alegre, o círculo descrito é consideravelmente maior, ultrapassando a velocidade de rotação os 1000 km por hora. A parte da Terra que gira mais rapidamente é a situada bem próxima à linha do Equador. A linha imaginária que divide a Terra passando a meio caminho dos dois polos. Nas regiões bem próximas à linha do Equador, a velocidade de rotação atinge aproximadamente a 1.700 km por hora. Não importa o lugar da Terra onde você esteja, você não sente a Terra girar, porque ela gira de maneira uniforme, sem qualquer solavanco. E quando tudo gira em conjunto, nada parece se mexer. É o que acontece quando viajamos de avião numa velocidade uniforme. Se não olhamos para o exterior, não percebemos que o avião se desloca. Se você já viajou de trem ou mesmo de carro a grande velocidade, deve ter tido a impressão
de que as árvores e os postes da beira da estrada se movimentavam em sentido contrário ao do seu veículo. O mesmo ocorre em relação ao Sol. A Terra, nosso trem espacial, gira de oeste para leste, mas temos a impressão de que é o Sol que se desloca em direção oposta. Todos os dias, o Sol nasce do lado leste e se eleva no céu até atingir o seu ponto mais alto ao meio-dia. Depois, continua o seu caminho para o oeste, onde se deita. No dia seguinte, após 24 horas, o Sol volta a atingir o seu ponto mais elevado. Por isso, até o início do século XX, as pessoas acertavam seus relógios pela posição do Sol no céu. E eram comuns os relógios do Sol, que consistiam numa haste inclinada que projetava sua sombra sobre um mostrador. Afirmava-se, então, que era exatamente meio-dia quando o Sol se encontrava a pino, isto é, quando atingia o seu ponto mais elevado no céu. Este sistema funcionou muito bem enquanto os meios de comunicação não eram tão rápidos e as pessoas viajavam pouco. Mas, com os modernos trens, navios e aviões, verificou-se que havia lugares em que o instante do meio-dia se produzia mais cedo ou mais tarde. A leste do Rio de Janeiro, por exemplo, o Sol se coloca a pino mais cedo, a oeste mais tarde. Ora, os viajantes que iam para o leste ou para o oeste tinham dificuldade em manter seus relógios na hora exata. Ela mudava de uma cidade para outra. E a situação se complicava ainda mais quando se viajava para fora do país. O problema da determinação de uma hora única para todo mundo só foi resolvido quando representantes de todos os países se reuniram em 1913 para adotar um sistema comum de tempo. Resolveram então utilizar o tempo universal, ou seja, a hora do meridiano do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra. Escolheu-se a Inglaterra, pois as melhores cartas geográficas da época tinham sido levantadas a partir deste meridiano. Uma vez definida a hora pelo meridiano de origem, dividiu-se a Terra em 24 seções ou fusos horários, linhas imaginárias que atravessam a Terra de um polo a outro. Verdadeiros gomos de laranja, como diziam na época os jornais brasileiros. Alguns cronistas mais conservadores chegaram a afirmar que dividir a Terra em gomos só iria provocar mais confusão e que com 24 fusos horários diferentes, a hora iria variar em todo o mundo 24 vezes, causando a maior complicação. Mas ao contrário, não foi isto que sucedeu. Veja só. Começamos a contar os fusos horários a partir do meridiano de Greenwich. Assim, quando o Sol atinge o seu ponto mais elevado no céu, é meio-dia em todo o fuso horário de Greenwich. Em cada fuso a oeste de Greenwich, todos os relógios marcam 1 hora a menos que os relógios do fuso anterior. Assim, quando é meio-dia em Greenwich, são 9 horas da manhã no Rio de Janeiro ou Brasília, cidades que estão localizadas no terceiro fuso a oeste. E assim por diante. A cada fuso horário a oeste de Greenwich, diminui-se 1 hora na hora oficial. Terminamos nosso programa com um trecho de uma poesia de Fernando Pessoa. O grande poeta português comentou a respeito da organização da Terra em fusos, meridianos e paralelos. Tristes das almas humanas que põem tudo em ordem, que trançam linhas de coisa a coisa, que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais e desenham paralelos de latitude e longitude sobre a própria terra inocente e mais verde e florida do que isso.
próxima semana, mais uma viagem pelo universo, vendo e descobrindo as maravilhas e belezas do céu do Brasil. Produção do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, para o Projeto Minerva.